Boa noite a todos. Nosso grupo escolheu como tema o uso de cloridato de piridoxina, conhecido como vitamina B6, para induzir o éster em cadelas. Focaremos o estudo em cães domésticos. Nesta parte de introdução, vamos relembrar alguns conceitos, fisiologia e função dos fármacos utilizados no artigo. Iniciaremos comentando que as cadelas domésticas são consideradas monoéstricas, não sazonais e de ovulação espontânea. Em média, as cadelas apresentam 2 ciclos ovulatórios por ano, seguida de uma fase lútea com duração média de 2 meses. Esse período ocorre mesmo na ausência de gestação, relembrando que o fim da fase luteica é caracterizado pela perda da função luteal, ou seja, a luteólise. Nesta fase, logo após a luteólise, embora haja atividade no eixo hipotalâmico hipofisário gonadal, a responsividade dos ovários aos hormônios é insuficiente para dar início a um próximo ciclo. E o animal apresenta um longo estágio de inatividade sexual. Com isso, surgiu a ideia de se fazer a indução do éstro, e ela tem sido utilizada como forma de melhorar a eficiência reprodutiva em cadelas. Mas como fazer isso? Os agonistas dopaminérgicos, também chamados de ADs, são frequentemente usados para a redução do intervalo interéstro, ou para induzir o éster em cadelas com anestro prolongado. E estes agonistas dopaminérgicos atuam inibindo a prolactina. A cabergolina, usada como referência no trabalho, é um agonista dopaminérgico. Portanto, sua função é reduzir o período de inatividade sexual mediado pela prolactina, ou seja, apresenta uma potente e prolongada atividade redutora de prolactina. Bem, mas então qual seria a função da prolactina? A prolactina estimula e mantém a lactação. Ela também possui atividade luteotrófica, auxiliando na regressão do corpo lúteo. Também desempenha um papel fundamental na fisiopatologia da pseudogestação e também atua no controle da função ovariana, regulando os mecanismos de desencadeamento do éstro. Pensando em tudo isso, chegamos no cloridato de piridoxina, ou seja, a vitamina B6. O cloridato de piridoxina também atua na síntese e secreção de prolactina. Lembrando que a prolactina é um dos hormônios produzidos e secretados pelo hipotálamo, mediado pela dopamina. Para entender como a vitamina B6 age, temos que relembrar que a dopamina por si só não ultrapassa a barreira hematoencefálica, necessitando ser descarboxilada e transformada em L-dopa. Quando a L-dopa ultrapassa a barreira hematoencefálica, chegando no hipotálamo, o cloridato de piridoxina, através de seus componentes, faz a conversão da L-dopa em dopamina. Assim, a dopamina age modulando a secreção de prolactina. E com base nestas teorias, vamos analisar o estudo realizado. Foram selecionados 40 cadelas da raça Bulldog francês de 2 distintos canis, com manejos semelhantes e localizados na mesma região. Os animais possuíam entre 2 e 6 anos de idade, peso variando entre 8 e 12 quilos, clinicamente todos saudáveis, vacinados e vermifugados. Durante o período experimental, os animais permaneceram alojados em baias, com uma área coletiva de recreação e banho de sol. A alimentação era fornecida 2 vezes ao dia com ração comercial seca da marca Farmina e a água oferecida à vontade. Os animais foram divididos aleatoriamente em 4 grupos, cada um com 10 animais. Todas as fêmeas estavam em estágio de anestro intermediário, ou seja, entre 130 e 160 dias, e com a concentração de progesterona sérica inferior a 1 mg/ml. Os fármacos foram administrados diariamente por via oral em fórmula de cápsulas manipuladas. O grupo 1 recebeu cloridato de piridoxina na dosagem de 10 mg/kg dia. O grupo 2 recebeu também o cloridato de piridoxina na dosagem de 50 mg
kg/dia. O grupo 3 recebeu cabergolina na dosagem de 5 microgramas quilograma-dia. E o grupo 4 foi escolhido como grupo de controle recebendo placebo. O ciclo estral, durante todo o tratamento, ele foi acompanhado por meio de citologia vaginal, feita a cada 72 horas, com o intuito de verificar o início do proestro, seguida de avaliações a cada 24 horas para identificar o estro. As cadelas que responderam ao tratamento foram submetidas à inseminação artificial com sêmen fresco. As inseminações foram feitas a cada 48 horas até o final do estro. O diagnóstico da gestação foi realizado por ultrassonografia após 25 dias da primeira inseminação. As cadelas que apresentaram prenhez positiva foram acompanhadas até o parto para registro do tamanho da ninhada. As fêmeas que não responderam ao tratamento, elas foram acompanhadas semanalmente por meio de citologia vaginal e pela manifestação de sintomas clínicos de estro, para registro do retorno à ciclicidade e definição do intervalo interestro. Foram realizados dosagens de prolactina, LH e FSH 2 horas antes da administração dos fármacos, registrando como dia zero. E após 120 horas do início do tratamento, a fim de verificar possíveis estímulos à liberação de hormônio hipofisários por influência da piridoxina e ou cabergolina. Agora vamos verificar ao resultado e discussão. As cadelas tratadas com cabergolina manifestaram proestro após aproximadamente 12 dias de administração do fármaco. Todas as fêmeas do grupo apresentaram alterações no padrão celular na citologia vaginal esfoliativa. Também houve alterações físicas e comportamentais. Nos demais grupos, os resultados foram: Grupo 1. 2 manifestações de estro, sendo somente uma delas com prenhez positiva. Grupo 2. 3 manifestações de estro, sendo somente uma delas com prenhez positiva. Grupo 4. Uma manifestação de estro. Diversos fatores podem ter contribuído para a restauração do ciclo estral nas cadelas tratadas com piridoxinas e placebos, sendo possíveis que fenômenos naturais como proximidade entre as fêmeas, estímulos sensoriais e interação social de dominância estejam presentes entre esses fatores. A cabergolina foi o único tratamento capaz de interferir 100% na atividade reprodutiva das cadelas, possibilitando o retorno à ciclicidade com 80% de prenhez positiva e 37 filhotes nascidos no total. Portanto, o protocolo de tratamento com este fármaco demonstrou ser viável para a indução dos cios férteis em cadelas no anestro intermediário. Custo médio do tratamento por animais de peso médio de aproximadamente 10 kg. Cabergolina, R$ 80,00. Piridoxina, 10 mg, R$ 25,60. Piridoxina, 50 mg, R$ 38,10. Demais achados. Na avaliação ultrassonográfica, uma cadela do grupo 4 apresentou inflamação uterina com acúmulo de exudato sem secreção vaginal, ou seja, piometra fechada. Essa cadela foi submetida a tratamento com agletrixone, prostaglandina, dixiciclina. Após o tratamento, a cadela retornou à atividade reprodutiva com gestação confirmada no estro subsequente. Em relação aos hormônios estudados, foi verificado que somente a prolactina sofreu alterações tanto no grupo em que foi administrado o cloridato de piridoxina, 50 mg, como no grupo em que foi administrado a cabergolina, confirmando assim a ação inibitória desses fármacos na secreção de prolactina. Resultado este obtido após 120 horas do início do tratamento. As diferentes respostas à indução dos fármacos administrados podem ter sido influenciadas pelos distintos mecanismos de ação das moléculas de piridoxina e cabergolina, não dependendo exclusivamente da redução da prolactina para a interrupção do anestro.
Cabe esclarecer que, comparativamente, a resposta da carbegolina é mais estável do que do cloridato de piridoxina, uma vez que os agonistas dopaminérgicos não competem com aminoácidos para que ocorra o seu transporte através da barreira hematoencefálica, também não necessitam de conversão enzimática, pois atuam no meio de estímulo direto aos receptores. Dessa forma, permanecem efetivos por mais tempo. O estudo demonstrou que, embora a vitamina B6 tenha apresentado efeitos inibitórios, reduzindo a prolactina, isso não foi suficiente para interromper o anestro nas cadelas. Portanto, o cloridato de piridoxina não foi capaz de induzir o retorno das atividades cíclicas, mas, por sua vez, foi capaz de atuar na supressão da prolactina. Com isso, esses resultados indicam que a vitamina B6 pode ser um potencial agente no tratamento de hiperprolactinemia em cadelas, necessitando de outros estudos para confirmar a sua atuação sobre a interrupção da secreção láctea no pós-parto ou em estado de pseudogestação.